Mateus capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, eu acabo de ler um texto, creio que bastante conhecido, dos amigos e dos inimigos do Evangelho. E a passagem bíblica descrita em outros evangelhos aponta a traição de Judas, um discípulo de Jesus, um amigo íntimo de Jesus, alguém que convivia com Jesus, mas o vende por 30 moedas de prata e ele dá um sinal para os inimigos do mestre para que ele fosse distinguido dos demais, porque Jesus, no meio dos discípulos, ele não se destacava por uma veste, ou por altura, por cor, não. Quem via Jesus entre os discípulos, achava que ele só era mais um. E, na verdade, a aparência era isso mesmo. Aliás, Isaías diz no seu livro, que olhando nós para ele, não víamos nada que chamasse atenção, nenhuma beleza víamos para que nos atraísse. E nessa passagem, Judas chega e em outro evangelho se fala uma fala mais completa, e eu vou usá-la, quando Judas o beija e diz: Eu te saúdo, Rabone, ou Rabi, eu te saúdo. E Jesus então diz: com um beijo, Judas, traz o Filho do Homem? Nessa passagem, Jesus, quando Judas o beija, ele disse: Amigo, a que vieste? Você veio com qual propósito? Amigo. Chama-nos a atenção esse comportamento de Jesus, porque ele está diante de um traidor. E, inclusive, ele está diante de alguém que agora está tomado por um demônio. Lembra? Na ceia, quando Jesus fala para Judas: o que tens que fazer, faze-o depressa. E uma vez Jesus tendo dito isso, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Judas então vai lá, vende Jesus, né? E depois vai entregar a mercadoria, certo? Porque ele vendeu Jesus como uma mercadoria. E depois ele vai no Getsêmani, lugar que ele deveria estar para orar, ele vai lá para trair o Filho de Deus. O que nos chama a atenção nessa passagem, e nós queremos falar de crentes tratados pelo Espírito de Deus, é a postura equilibrada de Jesus diante dessa situação. Jesus está consciente de sua missão, Jesus está consciente de quem ele é, e a obra que ele tem a realizar. Aliás, Jesus tinha acabado de orar, pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele essa coisa da cruz, sofrimento que ele teria que passar, mas se submete ao Senhor, se submete a Deus, dizendo: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente vê Jesus fazendo essa oração. Em seguida, ele é traído. Mais à frente, quando Pedro reage contra um soldado que estava lançando mão de Jesus, Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada, porque eu vim para isso. Ou seja, é esse o objetivo, o propósito é esse: eu vou ser entregue na mão dos inimigos. Porque se não fosse dessa forma, eu poderia rogar ao Pai, e ele mandaria legiões de anjos para me proteger, para me guardar. Mas para essa hora eu vim. Ou seja, Jesus está consciente de quem ele é, está consciente da missão que ele vai realizar, está consciente dos problemas pertinentes a esta missão. Jesus está totalmente consciente. Isso fala de equilíbrio, de maturidade, de postura firme, é o que Jesus mostra nessa passagem.
E não é porque ele é filho de Deus somente, até porque se Jesus fizesse isso só por ser filho de Deus, ou de ser o próprio Deus encarnado, logo essa passagem bíblica não serviria para ensinar os crentes, que devem, por obrigação, serem maduros espiritualmente, serem equilibrados emocionalmente e psiquicamente. Entendo que esta palavra ela é bastante relevante para os dias em que estamos vivendo, não obstante sabendo que a Bíblia é sempre relevante, mas eu quero destacar a grande importância dela para o tempo que se chama hoje, onde nós temos um grande número de crentes infantes na fé, ou pelo tempo decorrido, até mestres, totalmente desequilibrados emocionalmente em termos psíquicos. E, por que não dizer espiritualmente? Nós temos, uma vergonha na minha concepção, na compreensão do texto sagrado, para mim é uma vergonha o que nós vivemos quando eu vejo mestres, ou quando eu vejo pessoas antigas no Evangelho, uma ou outra eu concordo, mas um número elevado, irmãos, de pessoas com desequilíbrio emocional. Vou dar aqui um exemplo de desequilíbrio. Se você tem um ministério aí, sei lá, de 1000 obreiros, o pastor tem sempre aquele grupo mais chegado, às vezes que está mais perto dele. Numa reunião de ministério, muitos obreiros têm medo, irmãos, de falar o que pensam, porque podem ser perseguidos dentro do ministério. Em outras palavras, uma política eclesiástica, onde se você discordar do líder, você já é inimigo. Você tem que, em toda reunião, você tem que falar amém para o líder. Porque se você falar não para ele, você vai ser apontado, olha, aquele ali, já tira ele de lado aí, porque ele não está com a gente. E há uma fala doente que eu escuto direto, estamos juntos. Ela não deveria ser nociva, porém ela é. Ou, aqui só entre nós, em off, se tornou uma coisa de panelinha dentro do ministério. Então, quando um obreiro fala a verdade, quando um obreiro externa o que ele pensa, eu não estou falando de perseguição, estou falando dele falar o que pensa. Numa reunião do ministério, o pastor pergunta, quantos concordam? Se um obreiro levantar a mão, o pastor, não concordo não, por causa disso, daquilo outro. Pronto. Se ele discordar aí de 2 ou 3 assuntos, pronto. Ele já é visto como o contra, o patinho feio da história. E se ele é um obreiro que tem uma igreja, onde ele é assalariado, ele tem um valor lá, ele é arrancado de lá, irmãos. E por medo disso, acaba que muitos se corrompem. E eles passam a se comportar jogando o jogo, a política eclesiástica. E você tem que escolher, hoje, você tem que escolher, se você vai ser profeta ou se você vai ser profissional do púlpito. Se você vai ser pastor, homem de Deus, ou se você vai ser funcionário de uma igreja. Porque você não pode falar, você não pode ir contra, biblicamente você não pode discordar do andamento das coisas no ministério, principalmente. Eu dei um exemplo do caso do ministério. Um outro fator de igrejas também é que se tem uma família, a família do pastor é grande, com todo respeito às famílias que estão na igreja, mas muitos irmãos têm medo de discordar de algum membro da família do líder, porque ou dos amigos mais chegados, porque pode haver uma perseguição, ainda que você tenha razão. Estou falando que eu já provei isso na pele. Eu não recuei, mas fui perseguido. Meu líder começou a me perseguir, não vou falar qual deles. Começou a me perseguir porque eu discordei da esposa dele, que fez uma calúnia terrível contra um membro da igreja, e ela disse que eu não teria coragem de ir na reunião na reunião lá do gabinete e falar na cara dela o que ela falou. Ela pagou para ver e viu. É claro que eu falei. Eu estava com 20 e poucos anos. Quando me perguntaram, quando o pastor perguntou, falei, não, sua esposa falou isso, isso e isso. Ele ficou muito indignado. E pasmem, ele queria que eu pedisse perdão para ela, amado. Você acredita nisso? A mulher errou, eu que tinha que pedir perdão para ela. Ela caluniou duramente uma família.
os termos que ela usou foram terríveis. A situação ficaria ali, só que eu comentei com a pessoa da família e essa pessoa deixou escapar. E aí ele reuniu no gabinete, trouxe a família, para que na frente da família eu inocentasse a infratora, que era a esposa do presidente, e que ele é meu amigo. Mas espera aí, porque ele é meu amigo, eu vou botar pano quente nas injustiças? A resposta é não. Continuamos amigos hoje, mas na época ele ficou muito indignado, ela passou a não falar direito comigo e ele começou a me perseguir. Aí eu saí de lá. Por quê? Porque eu não queria contenda. Isso prova a imaturidade de um líder. Há pouco tempo eu fui barrado de pregar, porque, irmãos, eu imagino que tenha sido por causa dos vídeos onde eu condeno heresias que as pessoas defendem ou pontos de vista teológicos que eles repetem como papagaios de pirata. Porque eu fui contra, o camarada ficou com a carinha emburrada e ficou, amigo meu, ficou com a cara feia comigo e me tratou com reserva. E claro que me barrou de pregar. Imagino que tenha sido isso, porque depois de uma agenda, você não justifica o porquê que impede alguém de pregar, você deveria dizer, você fez isso e isso, eu não concordo, estou te cortando. Deveria ter a hombridade, pelo menos, de fazer isso, mas não fez. Tudo bem, não estou magoado por isso. Só estou lembrando que isso mostra o nível de imaturidade que nós temos de homens que já estão no evangelho há anos e que não deveriam ser crianças, mas ainda são. São meninos. Ostentam diplomas, mas não têm maturidade. E quando eu vejo Jesus diante de uma situação controversa, diante de um traidor, diante de um inimigo, visto que ele mesmo, Jesus, ensinou que devemos orar pelos inimigos, bendizer os que nos maldizem, tratar bem aqueles que nos tratam mal, mas parece que esses teólogos não aprenderam. Eu dou razão a um novo convertido, mas para homens que estão há anos no evangelho, é uma vergonha, é uma decadência. É um alimento para a corrupção. Você vê o bando, aí é o bando do pastor. Ou seja, concorda com ele, amigo. Eu tenho amigos no ministério. E eles me conhecem e sabem que eu só vou defender se aquilo está de acordo com a Escritura. Se não estiver, eles podem ter certeza. Eu vou discordar. E por que eu vou discordar? Porque é o correto. Mas eu não sou inimigo deles. E também não vou persegui-los. Mas eu vou discordar da prática. Mas para alguns você é problemático, porque você discorda. E já me foi proposto, se você for pregar nesse púlpito, evita de falar coisa doutrinária. Eu falei, é mesmo? Então quando eu orar, e o Espírito Santo me der uma mensagem, eu tenho que dizer, Espírito Santo, essa aí não, o pastor não quer que eu fale disso. Posso não, porque o pastor é questão doutrinária, sabe? Eu falei, aí amigo, eu vou pisar em casca de ovos? Ele disse, é. Sabe por quê? Não consigo entender, irmãos, que eu não tenho problema no nosso ministério, se o camarada defende uma teologia discordante em extremo, como tem, não vou mencionar o nome aqui, é claro que no ministério não dá certo, porque vai dividir o ministério. Agora, eu posso convidar alguém que tem uma teologia, não herege, mas eu posso convidar alguém que tem uma teologia discordante, por exemplo, sobre arrebatamento. Eu creio que Jesus só vai vir uma vez. Eu creio que Jesus vai vir uma vez para a igreja, invisível, e depois visivelmente para o mundo. Isso é o que eu creio. Nosso ministério crê assim. Mas eu não tenho problema de convidar alguém que vai chegar aqui no púlpito e pregar que Jesus só vem uma vez. A minha igreja está vacinada. Eu não tenho esse problema. Ele está livre. Eu quero que ele seja livre para pregar. Agora, em ditos lugares que ostentam maturidade, você não pode ser discordante. Sinceramente, isso é uma vergonha. E um seminário desse nível é complicado. Lá você tem uma ditadura eclesiástica, onde você tem que falar o que eles gostam e o que eles querem ouvir. Beleza, é a casa deles. Porém, é uma vergonha, repito, porque são pessoas infantis, imaturas. E se eles assistem os meus vídeos, escrevam lá embaixo e aí vão acabar se entregando, né? É isso mesmo, se entrar no condomínio. Mas pode. Eu não sou crente chuchu. Pode ir lá, né? Tinha um pastor amigo meu que falava isso. Eu não sou crente chuchu. Quer dizer, aguado. Não, meu irmão. Picolé e chuchu. Vai lá e discorda. Qual é o problema, irmãos? É debate de ideias. Quem é maduro, irmãos, está pronto para o confronto de ideias. Não se trata de briga pessoal.
E eu vejo alguns na rede social dizendo, e os crentes estão batendo boca, irmãos. Não é batendo boca, debate de ideias não é problema nenhum. Semana passada, um rapaz de 27 anos, é um profissional, não vou falar qual é a área para não entregar porque ele está aqui perto, né? E ele é um presbítero. Eu aplaudo a atitude dele. Nós tivemos um embate de serviço ferrenho. Os dois lados ficaram acalorados. Quando terminou, irmãos, estávamos conversando alegremente, sem problema nenhum. A nossa guerra foi só por causa do trabalho, nada pessoal. 27 anos, ele revela para mim que é um camarada que é digno de honra e de respeito. Porque por 2 vezes nós tivemos embate, e nas 2 vezes o embate foi ferrenho. Porém, quando acabou o embate, somos amigos. E conversamos abertamente, sem problema nenhum, sem pirracinha, sem biquinho, também não falo com ele. Ou então você cumprimenta, fala entre dentes. Ou então você tem que respeitar o seu pastor. Peraí, discordar do pastor é desrespeito? Não sabia disso não. Com isso, todo mundo tem medo de falar. Pois eu não tenho medo, meu irmão. Não porque eu esteja agredindo, é porque eu tenho direito de expor minha opinião e de pontuar, de colocar minha postura alinhada. Então, quando eu leio um texto como esse, me faz lembrar dos tipos de crentes que estão gerados. Aliás, a igreja é a cara do pastor. Quando você vê um pastor que você não pode conversar com ele, se você discordar dele, na outra semana você vai cumprimentar ele no púlpito, ele responde entre dentes, ele evita de te pôr para pregar, ele começa a te cortar oportunidades, ele começa a te prejudicar, revela que você está diante de um menino. Púlpito não é para criança, é para adulto. Te trata com indiferença, te trata com o pé atrás, todo desconfiado, porque você não é amigo. Amado, não confunda comparsa com amigo. O amigo vai falar o que você de repente não quer ouvir. Comparsa não. Ele vai falar o que você quer ouvir, que ele quer te agradar. Agora, nesse texto, o que me chama a atenção é que Jesus, irmãos, ele está diante de um traidor. Ele está diante de alguém que veio ali e já o vendeu. Jesus sabe. Porém, Jesus não trata o infrator da maneira que provavelmente ele esperava. Jesus não mudou por causa de Judas. Jesus continuou tendo-o como amigo. Quem o vendeu foi Judas. Jesus o trata como amigo. Ou seja, Jesus não se altera por causa do comportamento de Judas. Jesus se mantém inalterável. Equilíbrio. Ele sabe que Judas cometeu um delito gravíssimo, ele acabou se prejudicando com isso, mas Jesus disse, amigo, você veio com qual propósito? Ou seja, amigo, a que vieste? Jesus aqui, irmãos, ele revela equilíbrio emocional, psíquico, espiritual, sabe o que Judas fez, mas não o trata, Jesus não é quebrado na arte marcial, principalmente no Kung Fu, usa-se uma linguagem chamada quebra de estrutura. É quando você consegue tirar o seu oponente num combate esportivo, é claro, porque a gente não briga com ninguém, mas você consegue tirar o oponente desequilibrar a postura dele. Chama-se quebra de estrutura. Você faz o seu oponente perder a condição de contra-atacar. Tá? Então, Jesus aqui, amado, ele não tem a estrutura quebrada. E o que mais nós vemos em nossos dias, irmãos, crentes que se abalam por causa de doutores ou de ignorantes. Certa feita, engraçado, eu nem discordei, mas um certo líder desconfiou que eu estava, como eu digo numa linguagem corriqueira, ele pensou que eu estava roendo a corda. Ou seja, ele pensou que eu estava tramando algo contra ele. Olha só a situação como se diz, de maturidade, é claro, mas principalmente, olha o estado de insegurança do mesmo. E aí fomos para a reunião, eu não fiz nada demais, foi uma coincidência de todas aquelas pessoas chegarem na minha casa, eu acho que ele achou que eu estava fazendo uma reunião contra ele, vê se pode. Ele ficou todo sem graça, mas nunca passou isso pela minha cabeça. Tudo bem,
direito dele pensar? Errado, mas tá. E aí chegamos num culto de ensino, eu tenho isso anotado até hoje, para aprendizagem, porque ele é meu amigo. E nós temos eu tenho o hábito de, quando outra pessoa está pregando, eu prestar atenção e começo a anotar, é hábito meu. E naquela noite ele estava muito indignado comigo, e toda a mensagem foi dirigida a mim. Eu vi que ele ficou muito desconcertado, então eu falei, eu orei mesmo, disse, Senhor, se ele está falando direto para mim, ele não vai olhar no meu rosto, ele vai olhar para todo lado, eu estava de frente para ele, em nenhum momento ele olhou para mim, só no final da reunião. Eu sabia que estava falando para mim, mas eu não me abalei, amados, eu fui só anotando, eu tenho isso anotado até hoje, eu fui anotando, porque ele no meio da fala, ele dizia que não dá ouvido para ignorante, né, porque não alcança o nível dele, e foi um monte de coisa desencontrada. Eu falei, meu Deus, se eu sou um tão grande ignorante, como eu consigo abalar um doutor, né, um teólogo de nível? Como eu consigo? Não, amado, nós precisamos de equilíbrio espiritual para não sermos abalados, ou seja, sairmos da nossa postura pessoal, nada pessoal. O ignorante vai falar, e o sábio o letrado vai falar, mas a nossa estrutura precisa manter-se, ou seja, a minha estrutura não pode ser quebrada por causa disso, isso é equilíbrio. Agora, um líder desequilibrado, ele vai gerar pessoas desequilibradas. Oxalá alguém repasse isso e entenda que nós não somos inimigos, porém, a própria capacidade teológica de alguém, ou o preparo teológico, precisa entender, na prática, não verbalmente, mas na prática, que o controverso é bem-vindo. Eu não posso mudar meu caráter sem o controverso, amado. Tem líder que ele é Deus. Ou seja, se você discordar dele, pronto, acabou, você é um rebelde, você vai fomentar uma rebelião. Não pode discordar. Quem falou que não podemos discordar do líder? Aliás, teologicamente, eles deveriam saber na reunião, no ensino para obreiros, teologia do obreiro, eles deveriam entender que lá ensina que eu devo ser sincero com o meu líder. Meus líderes sempre souberam o que eu pensava. Sempre. Porque eu ia neles e falava. Agora, quando o líder não permite que você fale, é porque ele deve ser propenso à heresia. Porque você não pode discordar dele, é uma ditadura eclesiástica. Escute, você quer um avivamento, irmão? Faça sua obra na luz. Disseram que eu falo coisas que eu não deveria falar diante da igreja. Meu amado, eu não posso ter segredinhos, exceto aqueles que, se eu falar, vamos dizer, a pessoa não tem alcance espiritual, beleza, eu até entendo. Porém, a igreja do Senhor precisa saber o que realmente é verdadeiro. E o ministério não pode ser uma entidade secreta, onde rola um monte de coisa inconveniente nos bastidores, mas em público aparece rindo e falando de uma coisa que não vivem. Então, quando nós falamos de maturidade, amados, maturidade só pode existir quando você aprende a lidar com o controverso. Tem uma novela da Record, Os 10 Mandamentos, que o Pazer, que é um sacerdote lá, sogro do faraó, ele aconselha a filha dele ao seguinte, no leito de morte ele fala, minha filha, uma pessoa que tem coragem de discordar da rainha na cara é digna de confiança. Porque quem trai vai falar escondido pelas costas. Quem não trai, fala na cara. Quem trai vai revelar para você uma outra face. Lembre-se, Judas é traidor. Ele não chega perto de Jesus e fala, ei Jesus, perdeu, a casa caiu, tu está preso. Ele não fala isso. Ele chega para Jesus e diz assim, Rabi, eu te saúdo. E deu um beijo no rosto de Jesus. Os traidores vêm com beijo, vêm com sorriso. Os verdadeiros vêm falando para você o que eles pensam. Não te ofendendo, mas eles vão falar o que você não gosta de ouvir. Esses são verdadeiros. Só que nós pensamos que quem fala o que nós queremos ouvir é digno de confiança, porém não é. Há pessoas que vão, eu já vi, irmãos, em reuniões de igrejas, o pastor acaba de isolar um obreiro, botou o obreiro numa situação onde ele vai ficar isolado, não vai ter oportunidade, ele
Vai ficar isolado e ele, em público, dizer: trouxe ele aqui para a sede por causa da sua sabedoria, por causa da sua maturidade. Mentira! Mentira. É um jogo. É uma coisa política, eclesiástica, errada. Fingimento, falsidade em cima do altar. Esse tipo de pessoa não deveria nem estar no ministério, mas existe, isso existe. Sem contar os grandes xerifes, onde se você pregar uma coisa que ele discorde, ele fala com o ministério dele, se for grande, você não tem agenda em lugar nenhum mais. Mas aí eis a questão, estamos diante de um desequilibrado que fez isso. Tu vai ser profeta? Ou você vai ser profissional do púlpito? Eu vou pregar o que o líder gosta, porque ele vai me convidar outras vezes e eu vou ganhar din-din. Você vai ganhar um dinheiro sujo. Dinheiro, entendeu? Sujo. Fruto de corrupção. É o que você vai receber. E pode ter certeza que Deus vai pedir contas desse comportamento arredio. Eu soube aqui, na nossa volta, que um teólogo era adúltero. Estava andando aí com a cidade inteira. E um obreiro que também estava estudando lá nesse seminário dele, aqui perto, sabia que o tal ensinador lá, o teólogo, o bacharel, era adúltero. E sabe o que ele fez, irmão? Nunca entregou sem vergonha. Se eu vejo um negócio desse, ele vai ter um problema sério, porque até tem coisa mais séria que ele poderia até ser preso na época. Mas não falou. Acabou que o teólogo saiu, foi embora, mudou de cidade. Mas uma coisa é certa, quem protegeu o pecado dele, irmão, a casa dele caiu. Separou, a filha caiu, se afastou do evangelho. Sabe por quê? Por causa da injustiça. Se você vê o mal e não avisa, você é tão cruel e pecador e sujo quanto o que fez o erro. Por que ele ficou quieto? O camarada que andava aí com a mulher dos outros e tal, e aí? Depois foi a esposa dele que cometeu os mesmos delitos. Porque ele não teve misericórdia da igreja do Senhor. Nessa noite, chamo-te a atenção, irmãos. Eu nem pretendia falar no que tange ao ministério, mas acabei levando para esse lado. Porém, quero te lembrar da importância de nós sermos tratados pelo Espírito Santo. Sermos tratados por Deus. Tratados por Deus, irmãos, é quando o Espírito de Deus me molda conforme o Evangelho. Faz-nos lembrar das palavras de Paulo, quando ele diz: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Cristo formado em vós. Há uma ideia errônea de que o segredo está do lado de fora. Mentira, o segredo está sempre do lado de dentro, é um princípio divino. Tanto é verdade, de transformação, que Jesus em Mateus, ele fala o seguinte: esse povo me honra com os lábios, assim adoração externa, mas o seu interior, seu coração está afastado, está longe de mim. Ou seja, Deus não aceita ritualismo externo, uma vivência falsa, um comportamento artístico no teatro gospel, aqui no púlpito, mas nos bastidores você vive outra vida. Isso aí, irmão, não tem nada a ver com o evangelho, isso é farisaísmo. O evangelho vai exigir de você mudança verdadeira. Falei isso pela manhã, a importância de você ser transformado. É óbvio. Eu entendo, todos nós temos falhas, mas o que eu estou dizendo aqui é você permitir-se ser moldado pelo Espírito do Senhor, nosso Deus. Tratados pelo Espírito de Deus, purificados pelo Espírito de Deus, moldados segundo Cristo como modelo. Então, eu vou para um trabalho. Mas o meu funcionário, ou o meu patrão, ou a pessoa com quem eu lido é muito tóxico. Eu já não estou mais suportando. Eu já não aguento mais, aquela empresa está me matando. Eu pergunto, de quem é o maior erro? Seu, crente, ou do patrão? A resposta é simples, o erro é seu, não é do patrão. Por que não? Porque você é luz para brilhar nas trevas. Quem é que tem o maior poder? Você. Quem é que tem Deus morando na vida? Você. Quem é que tem estrutura espiritual para amar o inimigo? Você. Como é que você chega lá e foge por causa do controverso? Você foge do controverso que o problema é seu.
Ah, ele falou um monte de palavra horrível para mim. No meu trabalho, eu escutei, não foi nem de um homem sem Deus, bom, não sei se ele tem Deus. Eu escutei de um obreiro. Ele falou, sabe o que para mim, irmãos? Do nada, sem ser meu inimigo, claro, como cristãos, né? Ele falou para mim, sabe o quê? Que eu tô todo estragado, todo acabado, todo destruído. Eu olhei para ele e ele falou, o que você falou? Ele falou, isso mesmo que você ouviu, do nada, sem nenhuma confusão nem nada. Um tipo de desprezo. O que eu aprendo quando alguém me despreza? É simples. É simples. Para você reagir, você só reage contra alguém que de alguma maneira te afeta. Essa atitude dele é uma atitude de alguém que está se sentindo inferior. Eu falei para ele, amigo, você não mexe comigo falando o que você falou. Por quê? Primeiro, porque são palavras, eu não sou obrigado a recebê-las. Segundo, porque eu não sei em que sentido você disse que eu estou estragado. É por causa da idade? Mas a idade dele é a mesma minha. Quase. Bom, na verdade, quem tem um problema de doença, ele tem problemas de coluna, tem outros problemas sérios no sangue. Eu, graças a Deus, não tenho, mas não me sinto melhor que ele. Mas ele disse que eu estou estragado. Tá, mas e daí? E daí? Que ele falou que eu estou estragado? São palavras. Eu não sou obrigado a ficar com raiva dele. Eu não sou obrigado a passar e virar a cara na rua, porque eu não sou criança, amado. Também, ó, falo mais com você? Sim. Abração para a nossa irmã Rita, que está nos acompanhando, já congregou conosco aqui, né? E a gente não sabe se ela vem para cá ou se a gente vai para lá. Vamos ver. Deus abençoe. Amado, estamos vivendo uma época de crentes mimimi. Os crentes chupetinha. Qualquer coisa que fala, sabe? Faz igual o Kiko, né? Aqui, ó. E já vai chorar. Ou então faz igual o outro. Igual o Chaves. Por que isso? Porque na verdade eles são a cópia de um ministério destruído pela imaturidade. Se você estiver comigo, sabe como é que é. Tamo junto, hein? Tá aí, ó. Em off. Corrupção pura. Amado, antigamente, eu presenciei isso. Quero crer que os irmãos talvez já presenciaram. Hoje é diferente, mas no meu tempo, um pastor, quando entrava na igreja com uma Bíblia debaixo do braço, ele vinha visitar, tá? Ele entrava, ajoelhava e mandava o documento, a carteirinha para o púlpito. Só quem o apresentava era o pastor presidente. Então o pastor presidente pegava a carteirinha e dizia: está conosco o ministro do evangelho, o pastor fulano de tal da igreja X, está nos abrilhantando com a sua presença. A igreja está satisfeita com a presença do nosso irmão? Amém. Meu querido, por favor, assuma a tribuna. Pode sentar-se aqui ao meu lado. Aí o obreiro ia, o pastor ia. Irmãos, quando ele chegava no púlpito, que apertava a mão do pastor local, a igreja, o céu vinha na terra. Era uma choradeira, língua estranha, a igreja chorando. Porque você via 2 ministros do evangelho se abraçando, 2 anjos, mensageiros. Eu vi isso. Sabe como é que é hoje? Já viu o obreiro chegar e dizer: cadê o nosso cego? Está aí? Está perguntando do presidente. Sabe como é que se cumprimenta? Bate uma mão no outro. Tá. Em cima do santuário, sem contar as piadas sujas. Virou bagunça. O que é isso? Chocarrice, criancice, imaturidade, meninice, sem vergonhice e todas esses que existem. E querem Deus, não adianta orar, filho. Você despreza Deus na reunião. É por isso que a gente encontra o texto do capítulo 3 de Apocalipse dizendo: tu dizes, rico sou e de nada tenho falta. E não sabes que és um pobre, cego, nu e desgraçado. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças. Vestes brancas para vestires, a fim de que não se veja a nudez do teu corpo. E colírios, a fim de ungir teus olhos, a fim de que vejas. Jesus fala isso para um pastor. Porque nós temos pessoas desonradas em cima do púlpito.
E quando nós somos convidados a pregar num lugar desse de desonra, o Espírito de Deus fecha o nosso coração. Porque o mesmo Jesus fala desses lugares dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, um culto onde Jesus não está lá dentro, ele está lá fora. Sem contar, irmãos, as conveniências do pecado. Não, irmão, não vou entregar não, porque a pessoa está em pecado, mas deixa ela na mão de Deus. Ou ele, ou ela, sei lá. Não, quem vai administrar esse negócio é você, facão nele. Igreja que não tem espada, não tem glória. Ah, pastor, mas aí vai todo mundo embora. Fala, por que tu montou uma boate ou uma igreja? É um prostíbulo ou um santuário? Quer dizer que você não pode disciplinar, tem que deixar a sujeira lá dentro? Em nome de quê? De conveniência, para agradar gregos e troianos. Porém, Jesus está do lado de fora. Fala. Quando eu recebi a Cristo como Senhor há 40 anos atrás, sabe como é que eu entrei no templo a primeira vez, irmãos? Eu entrei assim, ó, para não, sentei quietinho para não fazer barulho. Não que a igreja não fosse barulhenta, ela era, mas tinha um pastor pregando, não me lembro, e eu entrei, eu dirigindo o culto, não me lembro, e eu entrei e sentei quietinho por causa do ambiente. Eu disse, eu estou no meio de um lugar santo. Casa de Deus, é o que eu entendi. Então, há algum tempo atrás, duas irmãs reclamaram na escola bíblica dominical, elas reclamaram que lá no trabalho delas, elas sofriam muito com a dureza do patrão, porque o patrão era isso, o patrão era aquilo. A outra, pastor, ore para que Deus me dê um emprego bom, onde eu seja bem tratada. E ela não gostou, irmão, ficou muito indignada, porque eu falei, amada, você está no lugar certo. Luz é para brilhar nas trevas. Irmãos, ela ficou indignada, muito indignada comigo. Aliás, as duas. Mas teve uma que ficou aborrecida, como se eu estivesse sendo grosseiro com ela. E na verdade eu não estava. Eu estava dizendo, crente, ou você brilha, ou você não é igreja. Cantares 6, versículo 10, diz assim, ó, quem é esta que surge como alva do dia? Toda igreja verdadeira emerge das trevas para a luz. Formosa como a lua brilha quando? Durante o dia? Quando é que a lua é formosa, irmão? De noite. Você, como igreja do Senhor, deve se moldar, irmãos, não com o ambiente, como disse Paulo, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome o mundo como molde, é isso que ele está dizendo em Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas, quando nem Cantares diz que você deve ser formoso como a lua, a igreja é semelhante à lua, formosa como a lua, quando é que ela é formosa? De noite. E a lua governa sozinha? Não, tem estrelas, um símbolo dos anjos. E de quem é a luz da igreja? Aquela que ela recebe do sol da justiça, que é Cristo. Ela não tem luz própria. E onde que ela projeta? No mundo sem Deus. Como que você vai trabalhar num lugar cheio de ateu, cheio de bruxo, e você foge de lá? Misericórdia. Só falta fazer assim, ó. Ainda fala cruz, tem crente que ainda fala cruz credo, ainda fala isso. Não, irmão, aquilo é treva pura, eu estou fora, eu não quero guerra comigo não. Você é uma vergonha no cristianismo, porque lá é o lugar de você brilhar. Acenda um palito de fósforo meio-dia com o sol a pino, e você vai ver, para você ver a luz dele, você vai ter que chegar perto. Agora, faça isso em uma caverna escura, e você vai ver a potência de um palito de fósforo aceso, como é que a sua glória toma forma. A igreja, irmãos, ela é formosa na escuridão. Brilhante como o sol. O que é isso, irmãos? A igreja que carrega a glória futura de Cristo sobre si, a esperança da vida celestial. E imponente como um exército com bandeiras. Em outras palavras,
A igreja precisa ser dura e poderosa contra as trevas, contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas e conquistar espaço no mundo, fixando bandeiras do perdão, da libertação, da renovação e por aí vai. Igreja do Senhor. Fala. É como você vê crente, irmão, que quer fazer missões nos Estados Unidos. Ah, eu quero fazer missões nos Estados Unidos. Por que você não quer fazer missões em outros países aí, como Cuba e outros? Por que você não quer ir para lá? Não, você quer ir para os Estados Unidos fazer missão. Teve uma irmã, amiga nossa, que foi, irmão, falou assim: irmão, vou fazer missão, toda eufórica e tal. E eu falei: aonde que tu vai fazer missão? Ela: no Paraguai. Eu falei: lá não é missão não, sacoleira. Você está indo lá por outro motivo. Você está indo passear. Que missão? Ela: poxa, você também? Eu falei: não, você vai, missão. Missão. Porque foi para o Paraguai. Uma missão. Sacoleira. Há pessoas que não vão fazer missão nem dentro de casa, irmão. Não faz na cidade que ele está e quer ir para outro país. Aí quando ele escolhe Estados Unidos. Claro. Vai pregar em Paris. Apesar de que lá não é grande coisa para se pregar, né? É mais para passear mesmo. Então, quando alguém me ofende, amado, para eu saber que eu sou maduro espiritualmente, essa pessoa me ofendeu grandemente, mas eu preciso sentir amor por ela. Se eu não sentir, então eu sou pior que ela. Essa mensagem é dura para você? Por exemplo, alguém foi muito covarde comigo. Eu tenho um bando de covarde que lida comigo. E eu cumprimento eles com a maior alegria. Você fala: mas eles são covardes. Tá, mas eu não sou. Mas você está fingindo? Claro que não. Sabe por que eu não estou fingindo? Primeiro, porque eu trato eles bem. Segundo, eu falo na cara deles o que eu penso. Se eles não querem me ouvir, não querem a minha amizade, é só sair de perto de mim. Agora que eu vou falar, eu vou. E às vezes eu não falo porque nem vale a pena, sabe? Se eu vou perder meu tempo, melhor orar pela vida da pessoa. Agora, ficar com raiva, ou então já está vindo fulano aí, ri para ele: oi, querido, rapaz, virou as costas, filho do cão. E aí, você é pior que ele. Ou você tratou ele bem. Irmãos, por causa da água, a gente beija o caneco. Política eclesiástica, entendi. Mas eu sei que tem gente que não me suporta, mas lá no trabalho fica me elogiando: o pastor, ele é isso, ele é aquilo. Você precisa ver o que ele fez, o que ele faz, para me agradar. Eu não preciso de elogio para eu ser assíduo em qualquer que seja o lugar. Só tem uma coisinha que eu realmente não gosto, mas eu vou rebater: é a falsidade. Falsidade, por quê? Eu quero que você fale a verdade na minha cara, mesmo que eu não goste. Fala para mim. Por isso que eu me dou muito bem com pessoas sistemáticas, sabe? Aquela pessoa bruta, que dá coice. Tá bom, não é legal o coice, né? Mas, pelo menos eu sei com quem eu estou lidando. Eu não me ofendo porque a pessoa está sendo verdadeira, está sendo real. É isso? Então, mas todas as vezes que alguém fala alguma coisa e que eu fico irritado, eu já sei que o errado sou eu. Aí eu vou orar: Jesus, muda o meu coração. Que história é essa? Cadê? Minha blindagem está furada? A culpa não é de Deus, a culpa é minha. E aí eu corro para Efésios 6,10, que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí eu tomo as armaduras de Deus. Mas para quê? Você vai ver o que eu vou falar com ele. Não. Versículo 12 do mesmo capítulo 6 de Efésios. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, contra principados. Nossa luta é contra o maligno, não é contra pessoas. Aí eu chego num lugar, numa festa, eu sei que ali tem um monte que não me suporta. Amados, mas as pessoas não gostam de mim. Essa semana teve um pastor amigo que falou assim: nossa, fulano gosta muito de você. Eu ri. Falei assim: é difícil gostar de mim. Eu comecei a rir. Ele falou: não, mas ele gosta de você. Eu ri. Eu não me ofendo de quem não gosta ou gosta. Sabe por quê, irmãos? Tem um que primeiro me amou.
E eu sei que o ser humano, ele é, sabe? Ele uma hora ele tá com o sentimento dele a meu favor, outra hora ele está contra. Para mim não vai fazer diferença. Eu aprendi que eu preciso amar. Aleluia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se o Espírito Santo mora em mim, o amor de Deus está no meu coração. Se eu não conseguir amar aquele que me ofende, amados, eu vou ficar muito frustrado comigo. Se eu não conseguir ter equilíbrio diante do coice, da ignorância do outro, eu estou mal. Sabe, na arte marcial, a gente treina para receber soco também, receber chute. Mas não é assim, ó, soca, não, porque vai acabar arrebentando a gente por dentro, quebrando uma costela, enfim. Ó, mas como é que a gente treina? É que quando a pessoa chuta, a gente muda o passo. Dá um soco, a gente enverga junto. Para quê? Para anular a força dele. Como é que eu anulo esses tipos de coices, de golpes, de pancadas psíquicas ou emocionais? Simplesmente anulando o que eles estão fazendo. Eles querem que eu rebata no mesmo nível. Seu cachorro, seu cavalo. Não. Eu não vou responder na mesma altura. Sabe por quê, amado? Porque palavras não mexem comigo. Mexe se você quiser. Você só é abalado se quiser ser. E mais, sabe qual é a palavra que mais dói? É aquela em que as pessoas fazem eco naquilo que nós falamos para nós. Por exemplo, eu acho que o meu nariz é de batata. Já viu? A pessoa que é um nariz de pipoca. E eu sofro com esse nariz feio. Um dia eu vou ter dinheiro para fazer uma plástica. Um exemplo. Então eu chego em frente ao espelho e falo, nossa, eu não queria ter esse nariz. Pode ser outra coisa, mas eu estou falando do nariz. Aí, alguém chega discutindo comigo, sabe, é o nariz de pipoca. Pronto. Você volta para casa morto. Ele me humilhou. Não, ele não te humilhou não. Só fez eco naquilo que você falou contra você. Aprenda a se amar. Se você se ama, e se você se aceita, e se você está resolvido diante de Deus, ninguém te abala. E se você não tem uma identidade, tudo que todo mundo fala, você, estão falando de mim. O importante, irmãos, é que estão falando. Eles se lembraram que eu existo. Mesmo que eu seja a carniça das hienas, mas pelo menos se lembraram de mim. Mas é só verbalmente que eles estão me dilacerando. É só isso, mais nada. E outra, só vai... E por que quando alguém está falando mal de mim e eu não estou sabendo, eu não me abalo? Sabia? Quando alguém está falando muito mal de mim, mas eu não estou sabendo, por que eu não me abalo? É simples. Tchutchá, bateria. Minha neta falando que ela quer tocar bateria. Mas agora eu estou falando, já no finalzinho ela faz a bagunça dela. Por que eu não me abalo, irmãos? Quando alguém fala e eu não estou escutando. Sabe por quê? Porque palavras não te abalam. Agora, quando você ouvir, aí você vai ficar abalado. Mas foi só porque você ouviu. Então o problema não são as palavras, o problema é você. Você entendeu? Se você faz eco no que os outros falam, o cara fala para mim que eu sou feio. A minha tristeza. Seu velho. Velhice, meu irmão, é relativo. Tem gente com 90 anos, eu sou jovem perto deles. Isso é relativo. Quem morrer continua novo, está lá na lápide, 23 anos. Morreu com 23, fica 23. Quem está vivo vai ficar velho. Você é bonito. Não faz diferença, amado. Você é ignorante. Bom, aí eu vou para casa e falo, Jesus, por que eu sou ignorante? Irmãos, a sua palavra, você é crente, deveria ter uma palavra amável. Eu olho para Jesus assim e falo, mestre, tem horas que nós precisamos de uma palavra dura. Tem hora que é uma palavra mansa. Isso é questão de equilíbrio. Por exemplo, eu encontro Jesus dizendo, filhinhos, agradou o Pai dar-vos o reino. No entanto, escuto ele falando assim, o Herodes é uma raposa, o Judas é um diabo, está no meio de vós, chamou outro pastor de desgraçado, chamou os fariseus de hipócritas, raça de víboras. Eu sou igual o mestre, tem hora que a gente tem que chamar, eu sou carnudo, seu filho do cão. Tem hora, vai precisar falar, porque tem gente que precisa ouvir isso, sabe? Você vai educado com ele, mas já viu a mãe? Vou dar um exemplo do meu filho, ele não vai ficar aborrecido. Ali, pequenininho,
Alguém lembra da cueca, como é que é o nome, gente? Cueca machão? Era igual uma pele, né? Não sei se alguém lembra dela. Era cuequinha fininha. Fininha. Ele tinha uma dele, desse tamaninho, pequenininho. E o irmão dele estava aprendendo a andar. E lá em casa era taco. Tudo estava igual um espelho, liso e brilhante. E ele começou, um calor, né, correndo, só de cuequinha, para lá e para cá, junto com o irmãozinho pequeno. E eu disse, para que você vai cair ou ele vai se machucar, um dos dois. Você escutou? E ele continuou correndo. Você vai cair. Que eu não era de bater. O que eu fiz? Tirei o cinto, enrolei na mão, botei debaixo do braço. Eu estava lendo um livro. Sabe o que ele passou a fazer, irmãos? Ó, ele vinha correndo, chegar aonde eu estava, no sofá, ele fazia assim, ó. E dali para lá ele corria, para lá ele corria. Na minha frente ele só levantava a perna e passava devagarzinho. Falei, é assim? A hora que ele levantou a perna, eu dei uma puxada de cinto nas pernas. Aí ele arriou a perna assim, que eu não bati com força. Andou e abriu a boca chorando. Sabe o que é isso, irmãos? Tem hora que a pessoa vai desafiar a autoridade. Eu quero te lembrar uma coisa, irmãos. A autoridade que não pune não é autoridade, amado. Ah, menino, você vai ver quando chegar em casa. Não vai nada. Vou contar tudo do teu pai. Não conta. Você vai ver só, não viu. Aí a pessoa abusa. Não vai abusar não, está avisado. Há algum tempo atrás, aí teve uma pessoa que estava nos ameaçando meu filho. E eu liguei para a parente dela e mandei um recado. Disse, olha, gosto da pessoa, dessa fulana, mas ela já fez tanta besteira e agora está ameaçando a minha família. Quero avisar que eu não vou tolerar. Sabe o que a irmã dela, a pessoa dela falou? A irmã dela? Isso soa como ameaça. Eu falei, não, ela me conhece, eu não ameaço, eu aviso. É porque eu vou enquadrar ela. A coisa... E não é ameaça não, é um aviso. Falo isso para de juiz, delegado, qualquer um. Eu não vou ferir, não é nada disso, nada a ver. Mas eu sei onde eu vou tocar. Avisa ela que eu sei onde eu vou tocar. Aí ela entendeu, a gente bate na carga para o burro entender. Parou a ameaça. O que é isso, amado? Autoridade. Agora eu vou deixar? Vou nada. Deus não deixa, Jesus não deixa, Espírito Santo não deixa. Eu é que vou deixar? Eu aprendi com ele. Eu vou carregar no colo o humilde, mas o rebelde eu vou bater com pau de quina. É necessário, na hora certa. Já vi fazer um efeito tão bom. Por quê? Porque a pessoa desafia achando que pode. Não pode. Agora, se humilhou, acabou, não tem guerra. Humilhou, de reconhecer o erro, mudou de ideia, acabou, não tem guerra, tem amor, tem abraço. Deus não trata o culpado como inocente. Então, que nós entendamos, irmãos, se você precisar usar uma palavra dura sem levar para o lado pessoal, é porque você é maduro. Se você puder suportar uma crítica dura e permanecer inalterável, porque você é uma pessoa madura. Agora, se tudo que os outros falam, você volta para casa arrasado e deprimido, o problema é com você. Você é infantil. Que bom que nós lidamos com as pessoas à nossa volta com vários níveis de maturidade, pessoas ignorantes, pessoas entendidas, e isso é que molda o nosso caráter. Modula. Porque é essa relação que forma o nosso caráter. Onde nós somos capazes de escutar, de analisar se aquela fala é importante para nós, se ela não é, e conseguir amar uma pessoa que vive querendo nos prejudicar. Vamos falar para ela duramente quando precisar, e vamos falar com amor quando precisar, porque nós estamos livres. Você vê, Jesus falou para o Judas o quê? Um dentre vós é um diabo, certo? Mas lá no Getsemane ele disse, amigo, aqui vieste. Jesus disse que ele era um diabo porque o diabo deixou o diabo entrar na vida dele. Não é culpa de Jesus. Jesus só falou o que era mesmo, sem ofensa. Jesus não estava ofendendo o Judas, estava só retratando o que o Judas estava fazendo. Mas Jesus está falando do problema do Judas. E a pessoa do Judas, ele disse, amigo. E a prática do Judas é coisa de diabo. E a pessoa do Judas, amigo. Entendeu? Ô Judas, pessoalmente falando, não tem nada contra você, você é meu amigo.
Mas o que você está fazendo é coisa de diabo. Queridos, de pé, por favor. Sem mistura. Nunca se deve, presta atenção, irmãos, nunca se deve sorrir quando você está indignado com uma pessoa. Está indignado, conversa normal. Depois chama a pessoa num canto, resolva o problema. Eu não consigo ficar sorrindo para uma pessoa quando eu estou indignado contra a atitude da pessoa. Sorrir se eu estiver chateado. Mas a culpa, eu não culpo a pessoa. Eu sou culpado, é porque naquela área eu estou fraco. O que eu faço? Quem me conhece sabe. Se eu estiver calado demais é porque eu estou muito indignado. Calado, eu quase não falo. Por quê? Porque eu sei que aquele erro é meu. Esse ataque de pelanca é meu, eu preciso resolver. Quando eu acabo de resolver, aí eu converso abertamente. De repente eu nem vou tocar no assunto. Eu já resolvi isso comigo, porque o problema é meu. Então se eu estiver indignado, eu fico calado. Se eu falar na cara da pessoa é porque eu não estou indignado. A pessoa vai entender que eu estou sendo grosseiro. Não estou sendo grosseiro, não. Eu estou falando compatível com o tipo de atitude da pessoa. Porque o lado de lá tem todo o direito, o lado de cá não tem. Como assim? Se eu falar, eu tenho que entender que eu vou ter que ouvir. Que à medida com que eu mando para lá uma fala, eu vou receber de volta. Eu não sei, de repente vai ser uma coisa que eu não gosto de ouvir. Mas quando eu critico alguém, eu estou esperando que a pessoa mande de volta. Não para briga, mas porque isso me ensina, isso me faz crescer. Eu aprendo. Amém? Biblicamente, irmão, ser fingido é coisa de carnal. Você tem que ser verdadeiro. Pastor, eu acho isso, eu acho aquilo. Beleza, você acha, eu respeito. Vai ficar de mal comigo porque você acha? Não, mas tu tem prova? Não tem, então... eu posso achar igual agora. O camarada me barrou lá de pregar, mas eu acho que foi por causa de um vídeo, mas e se não foi? Bom, mas que me barrou, me barrou. Fiquei ofendido? Não, por isso que eu estou falando. Senão, eu não falaria. Eu não estou ofendido, não fiquei triste. Direito da outra pessoa. Acho que não é correto. Mas é minha opinião. Acho que ele não está correto de fazer isso. Mas não porque eu esteja ofendido. É simplesmente porque eu entendo que ele deveria externar o motivo. Só isso. Amém? Isso chama-se maturidade. Com Pedro. Mas mais tarde ele pergunta, Pedro, tu me amas? Não é? E Pedro foi um grande apóstolo. Quando foi para chamar atenção, ele chamou, tu vai me negar. História é essa. Vamos orar ao Senhor? Porque a Lavínia está preocupada para tocar bateria. Pai eterno, em nome bendito de Jesus Cristo, nós queremos te glorificar pela tua palavra. Que o Senhor, Pai, nos leve a termos uma vida de equilíbrio, de maturidade na tua presença. Livra-nos de nós mesmos, Pai, da nossa ignorância e nos fortaleça na tua presença. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos pela vitória dessa noite. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos despeça em paz, nos guarde, nos livre de todo mal. Nos dê uma noite na tua presença, guardados de todo e qualquer tipo de distúrbio, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Não vai falar amém. Hoje ela não quis falar amém. Amém. Deus abençoe, queridos.